Quando eu volto, eu coloco questões como que virou o departamento do pé, a quem justifique com cabeça, nariz, meter o nariz onde são chamados, aqueles clichês que viram, né? Em que momento a cegueira, a necessidade do celular, a impostação que se faça, as lentes, não lentes, né? Que momento causa e efeito justifique a máxima e a mínima do olho, inclusive do cu, né? Quando as coisas se implicam, né? Os escravismos variados que não são assim considerados, o plano B de enxugar uma folha, de saber fazer, caso não seja festa, caso fosse a sua casa, caso a boa festa fosse na sua cama, pelado e não pelado, e o que vir entre adquirirem e se tornarem acumuladores, caiu zeros, caiu juros, caiu racismo, a quem justifique, né? Impor uma raça e lutar para sobrar o resto. Né? Qual caractere traz a minuciosidade como pedólogo, que não é o massagista, que não é o etc. do pezinho, a quem justifique causa e efeito de doença, lucros avançados perante tecnologias tais, quando na maioria das vezes pelo menos fazer pé e mão. E o escravismo comum do que é declarar, aonde fazem, como fazem, tal do kitzinho, quem leva é quem traz, quem de fato quer contaminar, não quer contaminar, e de fato tudo com decoramento, quando determinado clichê cinematográfico, o que bem se enxerga, sobre mãos aparentemente limpas, profilaxias de tratados, quando isso implica putaria total rua fora, quem enfia o dedo podre, se teve o azar de não dobrar, fazer virar grosso, qualquer coisa enfiar, sabe-se Deus o que é quem justifique toda fachada e reclamação, que da boa cultura tem que ser leve, não se tornar chato, não tem que pensar tudo o tempo todo. Qual é o clichê protecionista que faz com que a margem do HIV, quem justifica o ebola variável, comer o bicho achando que é gente, comer gente achando que é bicho, comer só a parte boa, se manter heterossexual com leveza, não necessariamente praticante, monoteísta laico, ateuzinho legal, se não é aquele, é aquele, então não é esse, é aquele, quem errou, quem acertou, quando a coisa implica massagem descabida, o fuder do fuder do fuder do fuder do fuder, né? Entre pornografia, conversa fiada total, prática total dos pedaços, né? Entre toda a porcaria de swing, a quem justifique satirizar a fantasia do outro, que fosse brincar. Hoje eu sou empregado, no ir e vir das coisas, não é sempre um empregado, o patrão é um algemado, né? Vamos ensanguentar, vamos dizer, por que não o véu? O véu é para esse antivéu, ou não necessariamente, né? Qual é a podridão de estar filmando isso? Isso filmou com o véu na cabeça, filmou com o uniforme na escola. E tinha tatuagem aquele que não tinha. E quando determinadas coisas também viram clichê. O que representa a tatuagem, a correção da tatuagem, quem faz a tatuagem, qual a puta e viado que mal comercializa, quando se diz que isso ou aquilo, tal, questões etc. que vira sempre um joguete variado. Quando a coisa vira revogabilidade descabida entre regras de referências bibliográficas, que num datado momento o que vira fato não olhado sob senso crítico, num datado momento era aquela Maria, não pode ser aquela Maria, como vai ser aquela outra Maria, se era aquela Maria, mas para ser aquela Maria tinha Inter Maria, ainda que não que fosse antes Maria, Desmaria, blá 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 blá. E num datado momento diz que a coisa precisa ser desambiguada, né? E o que vira algumas questões de responsabilidade, caso a miséria, do controlar a taxa de natalidade, eles, né, intesticiarem a quem desnadamento, né, antitudório, que justifique cristos e anticristos ou questões totais, né? Quando a coisa implica as inteligências e dizer que o dinheiro não dá para tudo ou convida a não estar para tudo e que algumas coisas se fazem de fato contrárias e não tão laicas assim, até proibidas, né? O que virou o excesso de esfregação, as conveniências, o comércio que leva a causa e efeito dessas habilidades e dos recursos paliativos ou achados domésticos, ou pega um pouquinho daquilo e roubou, mas não tem problema, não sabia que era isso, pensava que fosse pouco, não sabia que tanto, ou não tinha experimentado essa dose, as coisas tenebrosas. Quando olhando as questões de músculos, fazer a vasodilatação momentânea, tirar o nó do músculo, estralar, você tá ali para me estralar, você serve para quê? Você pede para eu já estar aquecido, também não é para alongar no final, alongamento passivo. Eu já decorei essa ordem, eu faço uma probabilidade. O que você está fazendo ali? Eu pergunto já o que você fazia antes e por que você ainda está e o que você acha que vai fazer depois.
Quando a coisa implica dizer que uma coisa, né, entre vértice e horizontalidade, você recorta um clichê de probabilidades ou clichêriza um probabilidadeamento e em algum momento sempre se arrasta, né? O contínuo basta que uma percepção sensorial justifique, né? Destemporalidade a temporalidade, unifique linearidade de relógio, não necessariamente dizer que isso traz um mês instinto corriqueiro, que a quem justifique datar continuidade independente de intermitência e de atemporalidade assimétrica. Então, questões são muito minuciosas quando você dizer uma porcosidade, né? O que não tem vergonha na cara, dá golpe assim assado, mas independente de bonitinho ou não, a conveniência da praia, já que quando a coisa tem pedofilia, estupro, papapá, coitadinho, tão sofridos, que não tem nada a ver com isso, que é deixar entrar e deixa sair, porque já era fora, ou a quem justifique dizer que, né, quais que correm do nacionalismo, quais que correm de resolver isso e aquilo, que quando um isolado para tudo é quem justifique ter que apontar, né? Saiu dali, ficou lá em celibato em tal lugar, ou não necessariamente isolado, não tem família, ou a quem a família era tão bonzinho que deixou a família aí, mas no final terminou como? Sem família, apontado que não tem família, que quando um caso parasitológico ou bem fudido, etiquetado de um sentido, a quem justifique educar algum perdão, e outro em que velocidade vira que o perdão não dá tempo, nem sai tão educado, sai melhor prático. Há quem justifique a teoria e o campo multi-imaginativo que utilizam câmeras ou virou câmbio. Há quem justifique olho nu e pegar uma filmagem qualquer e datar juízo de valor que nem se perceba, que a temporalidade nem fica e nem convida a quem justificar causa e efeito tecnológico de questões como, né, aqui na última ceia, assim na Santa Ceia. Há quem justifique paradoxo de santa, porque era a última e pouquinho quem a datava. Nunca serem desses primeiros, ou já eram primeiros, é quem justifique o correntismo de deambularidade, né? Sobre relações heterotróficas, quando há quem o ovo, a galinha, e a complexidade do e todo o espectro criacionista ante qualquer putaria de bem revelar e intitular milagres sem terra, milagres sem campos energéticos, sem fio terra, o joguete do morto-vivo dos multifudidos, etiquetados de família, por bem fudeu, por aparentemente ganharem alguma probabilidade etiquetada de peso, altura, algum modelo padrão, alguma cor. Ah lá, o golpe desse branquinho, moreninho, clarinho, sobre um preto, porque trepou com preto, tá trepando agora, quem justifique como a coisa começa, como termina, como o golpe do branco, que é o que já era preto, mas por que nasceu meio branco? Aí acaba ficando a pergunta, né, dos morenos totais, e o que vira pela individualidade, o que o olho de fato ganha, razão, azinho, o comprimento e descomprimento de fatores que trazem questões, né, tantos de olhos claros, ditos em tantos outros lugares que são pedras preciosas, mesmo sendo preto ou sendo moreno, ou mesmo sendo isso e aquilo, né? O que vira cruzar o negro com o recessivo? É isso o erro, né? Ou a quem justifique, né? O ateu, ou a quem justifique o religioso que não abriu a porta, era religião sem religioso, criou uma instituição, ou o que virou, fechou a porta a quem abriu a porta, sobre o critério de que assim se fizeram, joga ateu para lá, finge que não é, joga religião para lá, finge que não é, a quem justifique nem teoria de nem nacionalismo, a quem democracia de não sejam igual, mas cada um, a quem fala que não joga nas costas do de fora, o que virou dentro do Brasil, um show de democracia ou de cênica regimental. Esse não resolveu, mas você também está colado o rabo nesse, você também está colado o rabo nesse, e todos esses têm o presentinho, toda a rede departamental da lavagem de dinheiro de cada um, qual é o limite de cada um e o cu do outro para poder justificar, né? Independente da explosão e da fissão subatômica, a quem justifique fusão desmacroatômica que heterotroficaram, porra rala, a justificar, né? Heterotrofia não praticante e praticante de unilaterais, autoembarrigados, quando desembarrigados, onde está o castigo dos machos? Sem a barriga, os viados alfa, os viados betas, a quem ativo e passivo, e as putas, já que a barriga entre o cu, já que isso aqui não gosta, cabe, também dá para vender. Olhando tudo que eu olhei sobre o que são máximas de corpo, ainda que viesse, né?
naquele outro universo infinito, qual é a máxima de se tornar todo maciço ou mais dinamizado que a quem datasse probabilidades de facilidades, purpurinas no tempo, auroras boreais, sexo sem comer, comer sem sexo, e que diz que não teria graça. E que tem graça. O teorema de situações para justificar ninguém ser de ninguém e morre mesmo, que pela lógica, quem justifica observável não morre ainda que muito morto esteja, né? O que é a dinâmica do morto e a dinâmica como desdinâmica do vivo? Quando diz não, impõe a autorracialidade, quando Deus disse usufruto ao arbítrio, ou desacatou-se ao nada, não aceitou ser nada, quis ser tudo, mas um tudo infinitivo que ainda é finito, é quem justifique, né? A responsabilidade de se auto-intitularem ativos, passivos, né? Mestiços, bis, híbridos, né? Bis em 24 horas não são unilaterais, e a quem justifique dizer que tornando unilateral, ou é muito de frente ou é muito de trás, a quem justifique ativo, passivo, e a quem justifique laica, bi. Entre um clichê de que virou relojoeiro, que num datado momento deixam-se expectativar várias vezes, buscar alternância, consecutividade, a temporalidade, tal, em teoria de que e se, né? Tem a teoria onde está o erro, né? Qual é o camuflado, a quem justifica, uns tem um clichê de ser bom de foda com volume ou sem volume, que está sobre o volume desde que possa pagar, e o outro que não esteja sobre o volume, que muito possa foder a quem justifique cair no erro do preto e do branco, e alguns clichês tais que são dentro, né? A quem justifique direita e esquerda, partidos, fechar conta lá fora, que virou esse, fez a melhor revolução, já era milenar, a quem justifique já era espiritualizado, a quem justifique o zen, do não zen, quando o Tibete também não é república e revolução e corpo político, questões, o que vira o protestante, o que vira o católico, o que virou o paradigma paradoxo do judeu entre si e se de si, qualquer filhos da puta que é quem justifique não serem praticantes de toda desgraça, que aí está. Então tem um bando de situações quando a coisa implica, né? O que virou cutucar a cara inteira, fazer um remassamento, um monte de coisa, e os psiquéticos entre o remédio, que é quem justifica causa e efeito de neurologias, e já que o cérebro nem é tão usado, e é quem justifica traduzir o cérebro, né? E justificar o que mesmo enxerga pelo olho, pelo ouvido, o que mesmo bota na boca, quais as probabilidades, o tocante, o que faz de fato endógeno, exógeno, a conversa fiada, né? E quando num datado momento algumas coisas que viraram lavagem de dinheiro e ainda alarmam muita atenção, e que e numa condição tal tem que ter infinita gente trabalhando, ainda que seja falseando, roubando para isso e aquilo, ainda viram padrões caríssimos, que tem que se acatar trabalho, fingir que trabalho, que muitas vezes as coisas, né, justifica quem é que tem vantagem disso, quem fica dependente disso, o que vira, justifica a raça, camuflagem de raça, por não falseabilidade, por falseabilidade. Aí se botava mega ré, parece que é uma coisa legal, mas isso é feito pro sujeito que tá lá, tá enganando ou fingindo não sei o que. Tem toda uma teoria dos truques, né? O que vira quantos filmes, quantas não sei o que. Olha, todo mundo já catou isso, você nem sabia que isso era do mal, nem sabia que isso era do demônio. E você tá sabendo, ainda tá de frente comigo, pode o quê? Né? Você colocou demônio, noves fora nada, demônio, noves fora tudo, e aí? Então o que vira conveniente dizer que esse outro lado alguém entende, alguém paga igual, alguém reage às conveniências, alguém é convidado a estar melhor e pegar a parte principal e não necessariamente? O que é esse enredamento? Ou deixa isso, seu celular ligado tocando em algum lugar? Aparentemente você não presta atenção, aparentemente você presta atenção, que é a causa e efeito de ser letrado e dizer que alguns vão, né? O que é chegar no topo da esfera papal? Quantos sobram e a quem justifica, né? A conveniência da decisão do voto, que de o voto é comprado, não comprado, sem intercomeu ao outro, estava sobrando demais, achou que não foi comprado, achou que não foi vendido. Se não tem, não é dono, o que vira um clichê de lavagem de dinheiro, de diplomacia, de propina, de toda desgraça que entra-se em pauta, e quando a coisa implica aparentemente, esfrega aqui um pouquinho, espreme aqui, espreme de novo, não estou sentindo bem, nasceu de novo, proliferou de novo, pelo, né? Condições, causa e efeito da gordura, condições secretoras, o que é o bom estresse, o mau estresse, o que é a capacidade do corpo, o que são os defeitos do corpo, nem assisti as coisas que eu selecionei.
Selecionei, já não selecionei nada, já posto infinitas vezes, você sente um entrar e sair que já não consegue fazer mais merda alguma. Mas o que que vira independente do comprimento do cabelo, a textura do cabelo, o melhor creme do cabelo, todas as coisas do cabelo, quem é que de fato, né? Quando a gente vê pezinho, mãozinha, independente da auriferação, das falsas alianças, da aliança que dia olha qual o tesão da aliança e da anti-aliança, né? Entre todos os apetrechos que auriferam, o diamanteio, não necessariamente, mas entre o corpo nu e as questões tegumentares, o que virou tecidos moles e não moles e a fachada. E essa coisa toda, né? Articulosa, musculosa, caso fosse só uma hipertrofia, o que eu falei que é um protocolo de dizer o que seu corpo tolera em termos, o que são pressóricas, questões termogênicas e questões não levadas a resultados, impedidas de resultados. Quando eu coloquei o que são aceleradores, queimadores, estimuladores, termogênicos, ou que são definidores, ou que são anabólicos, desanabólicos, é a causa e o efeito das coisas, né? Desconstruir para reconstrução, falha muscular para memória muscular, desde que não acidente, e não mate o outro, ou pelo menos que mate por você e ele morra e você fique. São questões minuciosas e toda capacidade crítica, que se faça não pejorativo e que não se torne um idiota e não deixe de fuder 24 horas e pagar por tudo isso, subsistencializar todas essas coisas. As minuciosidades quando implica, né? O corpo em transformação, em erro, né? O que é resolver o problema dos adutores, caso mal fudesse, industríceps moles, desde que entre as cirurgias que, né, não deixam a marca, porque o que é o braço grosso e o braço forte? A quem justifique, né? Homens da cintura para cima e mulheres da cintura para baixo, né? Caso um pouco mais de pornografia e putaria total, que não podem repetir o vibrador, o gelzinho, a fantasia, estão atrás de tudo o tempo todo, né? Quem são os dalistas virgens na altura do campeonato, encostados em algum lugar, sem receita de aluguel ou de casa própria participativa, água, luz, condições comerciais, condições etc., multi-institucionais com responsabilidade de ir e vir entre todas as estações, padaria, supermercado, o que são condições totais para dizer que no que é conveniente cobrir, não cobrir, a quem sai no lucro de quantas vezes dobrar, sobre condições de muito calor está vestido descabidamente, muito frio está vestido descabidamente, e caso isso fosse o prazer dos bons de foda pra caralho, que não tem nada a perder, que acertam por não ter que pensar em nada disso. Nós temos no Brasil com Z, Brasil com S, que vão para tudo quanto é lugar, os guarda-roupas mais infinitos. Todas as marcas, todos os produtos, de tudo que puder imaginar, inclusive nos campos hipertrofíveis. O que é o entre acupuntura variado, qual é o fetiche variado, porque todos conseguem enfiar uma porra no ouvido, uma merda enorme, para eles problema na cabeça, nunca. O que é a vertico-horizontalidade desse bando de demônio, né? A quem justifique os biotipos que é melhor ir para cirurgia porque não vai ter cérebro, não vai ter dinheiro para isso. Quando você fala, ó, que merda do caralho, não tem bunda, tem uma barriga, isso caso fosse uma condição normal, ou padrão da maioria, que a quem botar problema é do outro, você não quer foder com ele direito, é bom que ele fode com o outro ainda, separa, divide herança, não deixar de tomar cachaça, de tomar vodka, porque tem uns que estão constantemente grávidos, apontando grávidas, ridicularizando grávidas, ou quem são grávidas e suas sustentações, quando, né, o que é que enfia no rabo, não necessariamente, mas que geralmente vísceras. O que são condições de trabalho e totalmente fora de condições de trabalho, tá? De bebida, de jogo, do caralho a quatro, que não apresentam, que aparentemente são biotipos normais, que não se submetem ou nem respondem, se submetem, satirizam, estão ali por ser um puteiro comum, quando nem estão ali, querem ter tudo isso nas mãos e costumam ter, para vender, porque o câmbio ele é interagido o tempo todo sobre o sujeito, que é o peitinho descaído, peitinho né, enquadrado, emburacado, peito de pomba, as mulheres que sobram isso aquilo, a quem justifica a porcosidade do trapézio do ombro, encurtado, não encurtado, cintura, blá, 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 entre uma pança ou tudo desse tamanho, os psicologicamente graves, independente do golpe da coisa, e quando também tem tudo isso aí, a quem justifica revelar-se, e diz revelar-se a Maria qualquer, né? Tem a questão, né? O que vira o correntismo, que chama, tem mais acabou, entre a quem nem naturalizados, nem genéticos, quanto mais ressurreições anti-ressurretos. Então, questões tais, quando você fala o que é, panturrilhas que nunca fizeram esforço por aquilo, nunca desejaram e estouram roupa, não cabem, a coxa não acompanha, ou muito falta, que vira uma desgraça,
uma desgraça horrorosa, né? A quem justifique gostar e o que são formas aparentemente tais e modelos considerados harmônicos, quando o que vira coxa, e quando conseguir coxa, o que não tem coxa, até com antebraço maior, isso na linha dos normais. Tá falando das deficiências ou colocado, olha lá, você tá falando disso, aquele lá não só também consegue ter uma vida dentro de 24 horas, trabalha e tem curvaturas tais e também fode muito mais que você, inclusive. Deparei com situações, o que é, se o sujeito, você tá ali todo pisando em ovos, olha lá, chegou com a muleta, chegou não sei o que, nossa senhora, eu tive que entender, né, de ginástica olímpica, de ginástica acrobática, de exploração artificial, né, a guerra do preto que já estava lá atrás da outra branca, daquela que também estava atrás do viado, coisa muito básica. Isso que eu nem trabalho em deficiente, tive uma deficiência, não trabalho em deficiente, o que foi justificar correr de tamanha condição de estágio, coincidida da teoria ser boa, a explicação básica, o professor parecia ser bom, que era o CID, que era um laboratório LAF, laboratório de síndrome de Down. Tem um menino, quando eu vejo, eu tô falando com o menino, eu chego perto dele e falo mongoloide, eu penso, tô falando pra mim, tô falando pra ele, e ele nem entende o que é isso, o que é síndrome de Down, porque entende tráfico, entende pegar arma e dar tiro, entende nervosinho e ganhar clichê quando você não tá com paciência para aquilo, ter direito de fazer o que quiser. Então o que vira o tal do inclusão social e questões etc, quando você, né, tá lá os dois e olha como eles são sexualmente avançados, tá lá do lado dela uma pica desse tamanho, querendo meter nela, e se deixar sozinho, eles comem ele como eles também se comem. Num dado momento, entre alguém na condição laboratorial, colocou um contexto de situações e que ainda implica, se alguém virar as costas, o que é cuidar e atingir platôs de responsabilidade, quando você coloca o que é que deu certo entre a educação tradicional que você vai passando, todo mundo ali na cadeirinha, num datado momento é falado que tudo é alienado, você consegue não passar da coisa de um jeito, até que ponto você atinge nuances de transe e destranse, que dizer que você tem que estar em todo um campo cientificível, olha, isso aqui é a terrinha, isso aqui é a bucetinha, o cabelinho da bucetinha, aqui ó. Tem no seu cozinho também, aquela coisinha quando vira um clichê de que você tem que se tornar o cara de pau para condições inéditas, não necessariamente inéditas, quem somos dentro de uma casa, o que virou dar o sentido e dar o direito dos com terras, sem terras totais, a quem vira prensado entre paredes e aluguéis e toma no cu, porque uns, se tivesse a boa terra, por que vem comprar e ir atrás deles, achar inclusive putas que estejam bombadas ou entre oferecer condições de agrícola e etc, tem uma prostituta aí também, tem um viado aí também, aí a quem vira causa e efeito dos manufaturados, dos gerados entre situações de roças, a quem justifique litorânea e sem terra de lugares civilizados e apertados, justificado aquilo é feito no menor, que é a inteligência ou a burrice de um menor espaço, quando você precisa de muito espaço, e espaço de todos literalmente mortos, de boca fechada, e que não sobre aquilo que te traga, né? Novas impostações de guerra, de bichinho da floresta, de buraco, terra que vai abrir sem necessariamente, pelo menos por um bom período de tempo, que você não tenha que ser interautodesobservável e interobservável, é quem justifica intermitência, temporalidade, dilatação temporal, né? Deve ser o golpe do entrelaçamento quântico, da dualidade partícula, do design inteligente, do teletransporte, da transmutalidade, da adução, da abdução, do ressurreto, naturalizado, coitadinho, bonzinho, esse não tem pecado. Eu já fudia naturalmente, proliferava, dava direito de todo mundo comer, sair comida, onde está o erro, né? Onde está o erro? Tem mais um bocado, sempre tem mais um bocado. Já falado aí, então, questões, etc., quando a gente coloca, né? Coloca todas essas questões e as parafernálias diárias, os pacotes e os lugares que permitem, porque ganham trânsito para tráfico de tudo, que virou pedaço de gente, a quem considere gente, que momento eles não são nem gente, não são nem bicho, a quem justifique o diabo, a quem justifique blá blá blá, quando isso implica coloides, né? Virou o jogo da definição, da pressão, do volume, quando deixou de ser, né? O que abriu o poro, aquilo tem até o que você não vê, tem subatômico, tem macroatômico, olha o anabolizante do cabelo, também não é esse anabolizante, então você vai isso aqui você vai lá na de produto agrícola, não esse aqui, ele tem que ser no bioquímico, que só tem, chamar igual a pecinha do engenharia do alimento, do nem engenheiro, quando engenheiro, que era obreiro, do pastor, do despastor, do usado, do protestante, por aí vai, né? Aí vira no final das contas, todo mundo comeu? De 2 virou 3 por causa de quê?
quanto custou a cama do passivo e do ativo. Quem está querendo dar, quem está querendo receber, porque tem isso. Quem está morto-vivo, ouviu por causa de quê? Né? E chegou nele por causa de quê? A culpa é de quem? Quem que está procurando? Né? Tem toda essa brincadeira. Então, alguns clichês entre olhando algumas atletas e atletas de grande volume que se tornaram muito nojentas, como várias. Estava olhando aquela Vivi Winkler, né? Volumosa, um corpão, aparentemente uma bunda, sacudir demais. Lógico que é um padrão de corpo perfeito, como adquire tanto volume, e aquela teoria que está ajudando a gorda, que vai entrar no sei o que, e sempre fala do câncer, qual que morreu do câncer na família. Aí a gente entendendo uma desgraça de situações, que momento a coisa chega para uns e não chega. Como um castigo e vira uma lavagem de dinheiro, porque existe uma ambição enorme, existe um volume que não pode, mulheres que não querem ser grávidas, né? Maridos que não se incomodam com a nudez total e vira mistura de volumes, independências absolutas, entre outras que nem necessariamente têm essas práticas, mas se tornam a sheika. Bom, mas essa é a papa branca que ninguém nem falava. Não, mas tem que estar entre um clichê disso aí. Ou tem que ter uma beleza, modelar, ou e ainda atribuir, ter todo o golpe do masculino e do feminino, e a quem justifique não se importar, e ter todo o câmbio de dinheiro quando você vê alguns corpos entre muita bunda, muita perna, né? Não necessariamente tanta perna, tanta panturrilha, o que fira uma bunda aqui, né? O que ainda que ofereça o cu e regaça ao máximo que possa, uma buceta com um tratado, quem justifique a totalmente aberta, totalmente fechada, que não sabe querem ter filhos e que nem sabe como que funciona, coitadinhas, entre o que vira o clichê do popularismo, dos menagem, das massagens, do swing, das aulas tais, que virou enfia o vibrador. Quando que sai o vibrador? Quando é que trabalha sem o vibrador? A porra escorrendo no rabo, a merda total, que implica que alguém nem tem que lavar a mão. O que vira naquele tempo da Idade Média, aquela profilaxia, porque o que se escuta e o que se vê claramente transitar entre novinhos, velhos delinquentes, novinhos absurdamente prostituidores e os 24 dos casados, que repetiu o estupro deles, eles têm que ter uma gama de pessoas para que no final do dia geralmente estão na cama diferente, até em hotel inclusive, casados, todos mal casados, homossexuais e heterossexuais. O golpe de que tá enganando quem, meu filho? Entre ter uma cama do lado, não dormirem junto, teoremas são incompatíveis em qualquer horário, e a parafernália entre o ar-condicionado, entre a comida, entre a posição, entre todos os apetrechos, entre os golpes de doença para dizer que são sempre ricos e a ostentação, porque tem comércio para vender tudo isso. É assim, algo... Você desbravar a instrumentalidade, estimulada entre recreativos a quem, né? Entre água, fogo, terra, espaciais, desespaciais, alturas, profundidades, lateralidades. Caso fosse dancinha, lutinha, qualquer coisa aeróbia, anaeróbia, que tenta serial, fingir que amarra esse bicho aí, que esse bicho aqui não fica. Né? Aparentemente está tudo no lugar, nem usa, está tudo desordenado. Quantas pessoas tem aí? Uma? Ah, é desde a semana passada que ninguém também limpou, nem botou no lugar, e só tem uma fazendo tudo isso. É o clichê comum da diária da musculação, caso fosse bem aprender, e como implique mal aprender, entre a cozinheira que entende, ó, a probabilidade de um café da manhã de um dia pro outro. Eu sou foda pra caralho, sobrou você aí com rabo nessa merda. Mandou pelo dono, qual é o dono, qual é o ministério, qual, né? Os herdeiros de terra. Chegou no momento que a gente já tem um problema, né? Homens e mulheres é quem justifica acatar a igreja. Santíssima Trindade, monoteísmo, mulher com mulher, não funciona, nem homem com homem, o que justifica? O joguete de homens entre prensadinhos nas barrigas mal gestacionadas, entre homem com homem, ou entre qual bicho que decifra justificar, tem um outro homem, não necessariamente. A irresponsabilidade de cuidar para que não fecunde, que todo mundo coma, toca punheta junto, esse ter menino é melhor, porque aí sente a mulher da casa de novo, e a peru para todo lado, e é pau na buceta, e é pau no cu, é convenção. Convenções comuns, quando implica o que vira, né? Ou optar tentar resolver pelo cu esporrado de bosta, quem faz o melhor o cheque no rabo, para poder entrar no cu do outro, qual se oferece ativo e passivo para resolver o problema. Inclusive da taxa de natalidade e da condição apocalipsível mais inteligente, que o inferno é que há, porque a plenitude não tem graça, a atividade é quem justifique.
num datado momento, parado, de olho aberto, de olho fechado, morto-vivo, dinâmicas mensurais que justificam materialidade codificatória e não necessariamente que momento código. Bota lá uma Janaína que ainda vai dar certo, mal ou bem, em alguma racionalidade, vai ser uma Janaína, mesmo que não foda no lugar, já fudendo, né? Leva esse nome como Janaína, deve ter alguma relação da Rainha das Águas, do ET, da anti-água, da panspermia, onde a água era de cabeça para baixo, ou bota uma outra, fica melhor ou não necessariamente, mas não é assim, mas deixa lá, se botou musculose seca ou qualquer coisa atleta, já pode representar um perfil, olha lá que parece, não parece. Não quero a panturrilha, não quero a coxa, não sei como é a bunda, não quero porra nenhuma, ou quem justifique questões, né? Paradoxo dos sentidos, do racismo, do fracasso dos racismos, dos sentidos. O que é a minuciosidade da infidelidade? É quem justifique fiéis a todos. Que a racionalidade implica todo mundo come todo mundo, mas não necessariamente, mas esse ainda que fudido daquele, você vai ter que dar um passo, estourar o cabaço dele, tropeçar em cima, e nasceu sem o cabaço, nasceu com uma fusão lá, que já nasceu grávido, tem tudo na internet, tava com outro fudido do outro feto a quem justifique. Traduzirem multifudidos entre revelações, etc., ou questões totais. Que a quem justifique, né? São filhos de quem? Você é filho de quem, né, meu filho? Ei, meu filho, você é filho de quem, AT? Você não é filho de quem? O que virou conveniência? Caso, né, o fardo de bem casar e estarem com o rabo para cima. Justificar a teoria do trabalho sacrificado, quem impôs o pecado e quem comprou, né? O limite do recurso que reusa, mas em enzima substrata, quem justifique, né? Cu e cabaço, né? Como que esfrega lá o cu e o cabaço do cu já nasce descabaçado, onde está o erro? Que vira o modelo padrão, caso fosse tríceps e adutores, né? Caso cabeça-cu, caso quem justifique a coluna já quebrada e não necessariamente sem apêndices, o limite dos sem apêndices, a quem justifica a deficiência e não deficiência, toda coisa que isso foi, né? A quantidade do creme para cada lugar, que momento a coisa vira um clichê de mais maçã, menos maçã, o universo do rosto, o universo do cabelo, o universo entre peso e altura, e a cor, a textura, a capacidade de tegumentar, né? A lavagem de dinheiro de bunda, buceta, pau, né? Barriga, clichê de abdômen, que não é barriga, que não é cintura, né? Costas sem costas, ombros, braços, né? Perna e bunda e cu, né? Perna, bunda e cu, né? Quem justifique posterior, anterior de coxa, panturrilha ou propriamente, né, que virou cu e bunda. Parede, não parede, limite do quanto de gente ridícula que não vale nada e que já eram para estar mortos há muito tempo. Aí quando alguma verte horizontalidade, o que significa o limite de causa e efeito de atividade escolhida, o sentido e dessentido de quem que virou necessidade, ou sobrou cultura, e de cultura virou antinecessidade, desnecessidade, despedida, quando articulações, né? Condição adequada que justifique você perceber, independente de nego encher o seu saco ou te dar uma ripada, o que é o modelo padrão obedecer a deambularidade entre sentado em pé, de quatro, de lado, né? Quando a coisa implica não massagem, não estralar, não alongar ou alongar sozinho, ou entender amplitudes tais, quando isso implica em retenções ou músculos que se façam estimulados em prévias de campeonato. O que é o campeonato da necessidade, da não necessidade? Entre as temperaturas, causa e efeito de temperatura, façam-se mais temperaturas, façam-se mais cernes, façam-se mais bombas nucleares, façam-se trepe, enfia tudo, não sai ninguém de casa e morre lá, né? E deixa a parede descer, e deixa tudo virar ruína, né? Questões, etc., sobre minuciosidades e as práticas das moças e dos rapazes, inclusive, caso trabalhasse, né? Entre o que virou o universo do corpo, as proporções e os golpes, entre desestáticas, desdinâmicas, mesodinamizáveis, caso cu e cabeça, entre vértigo e horizontalidade, já estar ultrapassado, que agora já não é daqui a pouco. Ou em que momento a verba ou gerandicidade não tem destempo e a quem justifique presente, né? E subsistencialidade da casa, rua, trabalho, quando diz não quero na minha casa. Se é inimigo, não quero no meu trabalho, não quero me tocando. O que virou, né? Ir e voltar no e justificar quando o milagre já foi totalmente suturado, né? Ressuturado, né? O que virou naturalizado, fuder a qualquer modo. E se você fuder a qualquer modo, as portas vão se abrir.
que a gente justifique o ir e vir, e a quem justifique direitos e deveres sobre os filhos dos outros e fazerem exércitos e armas, ou estupro a lei do ventre livre, para depor a raça e levar para comer o cu daquele, entre o mais novo e o mais velho, que se multi-estupro e ganharam direito, que caso tivesse um filho, se tivesse como aquele com um filho nos braços, teria tido outra atitude, entendendo que não poderia ser falado, porque tem filho para criar. Aqui, ó. Tô querendo brincar nesse jogo de azar, entender como é que faz paradigma e paradoxo do empregado, do desempregado, do subir no papado, do descer do papado, do que virou bem regimentado e como faz quando Deus diz, né, estou aposentado, o que achar infernizar, desnadar, destudar, né, e sobrar, ver a efeitualidade de par, né? O que é pilarizar e despilarizar, o que de fato fazem codificar.